Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Mais uma noite trabalhando aqui com vocês a nossa jornada falando de brincar em seu terceiro ano consecutivo. Muito obrigada pela presença de vocês, essa noite fria que está aí no nosso país e estamos aqui. Hoje receberemos a Valéria Pazettini. Boa noite, Sueli. Boa noite a todos vocês que chegaram. É um prazer contar com vocês aqui em mais um dos nossos encontros da Jornada Falando de Brincar, que acontece no mês de maio. Estamos na terceira edição da jornada e é um prazer contar com a presença de vocês. Vamos chamar a Valéria? Gente, ela tem muita coisa para falar de bacana conosco. Vocês que têm aí crianças, sob sua responsabilidade em ambientes escolares ou na sua própria casa, vale a pena ouvir o que a Valéria tem para dizer. Enquanto ela entra, pega o aviãozinho e vai mandando essa live como convite para as pessoas que estão aí, que você conhece, que tem filhos, que trabalham em berçário. Vem chamar mais amigos para nossa roda de conversa. Hoje nós vamos falar qual é o papel do adulto no brincar dos bebês. Olá, boa noite. Que linda que você tá! Tá muito frio aqui, Valéria. E aí, como é que tá? Adorei, tá linda e quentinha. Adorei. Tudo bem, Selma? Muito bem, meu amor, graças a Deus. E você, sempre linda, sempre querida. Imagina. Obrigada, é uma delícia estar aqui. Que gostoso. Terceiro ano, né? Exatamente. Isso que eu ia falar, Valéria. Você está conosco desde a primeira edição da jornada, né? Pois é, terceiro ano já, que bacana. É um projeto seu, né? Aí e da Elo, que eu já vi que ela está aí, e que Sim, realmente tem sido muito importante, né? Justamente nessa época que a gente começa a olhar para o brincar com uma lente um pouco maior, né? Então ter aí um espaço de diálogo mesmo, né? Com todos os convidados que você traz, com tanta gente que nos agrega. É um privilégio para mim estar aqui de novo. Obrigada, Selma. Oi, alegria. gente. Boa noite. Gente, a Valéria é essa querida aí que vocês estão vendo, para quem não conhece, quem já conhece já sabe o jeito dela, né? Super alto astral, uma querida, estudiosa, sabida, dedicada, amante da educação dos bebês, né? E esse jeito que ela é aí online, ela também é ao vivo, gente. Eu tive o privilégio de conhecê-la uns 5 minutinhos, né, Valéria, que a gente se encontrou, mas que alegria, não é Ai, mesmo? foi muito gostoso, foi muito mesmo, né? A gente foi, na verdade, uma surpresa para mim e para você, mas foi aquilo de Sim, olhar e bater o olho e falar, você, que legal! foi Muito, muito muito bom. interessante. É, Você foi sabe que um encontro mesmo, né? às vezes eu fico pensando, né? Assim, as pessoas novas vão chegando no perfil, aí tem tanta gente que interage comigo pelo direct, que acabou ficando já tão próximo, né? De faz pergunta, eu respondo, às vezes eu mando um áudio, e aí estabeleço aí uma relação mais próxima, e às vezes eu fico pensando, ai, gente, queria tanto conhecer as pessoas, queria tanto ter a chance de ver todo mundo de perto, sabe? Mas um dia isso acontece, como aconteceu com a Com gente, né? De certeza. uma forma É isso, inesperada e tão especial. isso mesmo, Valéria. Foi muito inesperado, tanto você, a Patrícia, a Thaís Sim. Malara, três queridas, né? A gente É, estava juntas, foi verdade. isso, juntas nós estávamos no Ateliê Carambola, mas nós não nos encontramos lá, encontramos no caminho, na saída, né? Na rua adjacente. Foi realmente assim um susto de bater o olho. Olha que legal a gente se vê, né? Não tinha nem marcado. Foi assim uma alegria imensa, né, Valéria? E Acabei de logo já ver, vou saber. acabei de, Fale. acabei de ler aqui que a Elô falou, bora fazer esse encontro, eu super topo.
Verdade. E uma outra coisa também, eu já vou dar aqui um spoiler bem pequenininho, né, Ah, galera? Que a gente ainda não pode contar tudo, mas é, temos logo, logo aí uma outra parceria, né, Valéria? sim, E algo bem gostoso, bem prazeroso de estar juntos mesmo. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, né, Valéria? presencialmente. Vai ser muito legal. Oi, Neiva! Logo Eu a tô gente vendo um vai monte de falando. nome conhecido chegando, e é muito gostoso, né? Porque daí a gente vai ficando cada Coisa vez boa. mais à vontade para dialogar, para conversar. Já tô vendo aí que atrás de você tem dois livros que eu amo de paixão. Sim, Valéria, de verdade, assim, a estante, ela cada semana, ela vem trazendo a referência dos assuntos que vão ser abordados naquela live daquela semana. E Ah, dessa vez, com você, Janu e o Eduardo, eu escolhi esses livros aí. Então, adoro depois eu os três que eu tô vendo. Esse sim, infantil, né, que é muito lindo, o do Brincar sim, Holístico, que é da Elinor, da Leila, que é sim, fundamental. Então a gente tem isso. bastante assunto. Verdade. E para nosso encontro de hoje, que vamos aí, para quem está chegando agora, falar sobre o papel do adulto no brincar dos bebês, eu queria abrir com um pequeno trecho desse livro aqui. Você já recebeu o seu, Valéria? Ainda não chegou. Os meus sempre chegam no final do mês. Aí eu fico aqui morrendo de catapora, que eu vejo todo mundo postando que chegou, que já leu. E eu falo, meu Sim, Deus do céu, eu preciso dar um jeito de mudar a data do meu, porque o meu sempre chega é, no então. finalzinho. Sim, é só conversar com a Sara que ela consegue. Manda um e-mail lá e a Vou Sara falar. consegue fazer isso para você. E aí, gente, esse livro está bem bacana. Valéria tem um capítulo só sobre os bebês. Jura? Pode Ai, quer ver. ver? Assim, ó, as crianças chegam à escola, depois tem um capítulo Como os bebês se tornam humanos, depois Brincar, uma experiência subjetiva da criança. O último capítulo é Venha conhecer o mundo. Não é Ai, que legal? coisa linda! E eu Eu vou ter que selecionei um esperar mais uns trechinho. 15 dias, Ó, viu? Mas então, já vai eu dando aí um pouquinho do gostinho dele. vou dar um gostinho para você. Para quem não conhece esses livros, nós estamos aqui nesse diálogo, né? Para falar se já chegou o seu ou não já chegou. Ele faz parte do pacote da Diálogos, né, Embalados. Isso. Quem deseja conhecer, acessa lá. Viagens Pedagógicas, é isso? O Isso. arroba deles? É, Isso, Viagens viagens Pedagógicas. pedagógicas. E converse lá para vocês serem associados. São livros que realmente valem a pena nossos estudos, nossa dedicação, né, Valéria? Sim, É uma sim. curadoria incrível, né? E Muito cada legal. mês é um livro melhor que o outro, né? Assim, a gente não É, tem como. Valéria, não teve um mês que eu falei assim, isso eu não gostei. Não teve, É. não teve. Ó, Só coisa eu vou te incrível. confessar, às vezes, né, tem mês assim que eu não consigo ler o livro todo, mas eu vou dando umas pinceladas, né? Dou uma folhada lá no índice, aí Sim, leio um capítulo, aí depois retomo com outras, enfim. Mas tem uns que eu já tô vendo esse daí, vai ser daqueles que chega e a gente devora, né? exatamente, é isso mesmo. Obrigada, Márcia, falando que nós estamos lindas. Ah, queridas. A Pessoal, aqui Thelma tá tá toda muito linda de frio. boina, eu Tá adoro. Eu devia ter pego a minha. demais. Tá frio demais aqui no Vale do Paraíba. Eu acho que tá aí também. Vão falando aqui pra gente se tá frio aí onde vocês estão. Oi, Raquel. Oi, Simone, oi, Cristiane. Ai, gente, queria falar oi para todos vocês. Vamos começar a nossa prosa falando então sobre esse trecho que eu selecionei aqui para vocês. Vamos lá? Lê pra Então gente. vamos na página 70. Para conhecer o mundo, as crianças indagam, investigam e exploram os objetos, o próprio corpo, os fenômenos e as pessoas, e o fazem por meio do brincar, a linguagem das crianças. Uhum, E é sobre isso exatamente. que você falou hoje, né, Valéria? A gente tem dedicado um mês inteiro para falar que é esse o jeito da criança aprender, é essa linguagem principal, né, dessa conversa da criança com o mundo, começando lá pelos bebês, né? Não é que a gente dedica um mês para falar sobre isso e depois esquece, não. É nesse mês que a gente empunha a mais alta bandeira, né? E aí a gente traz essas queridas sabidas, todas as pessoas
né, que dedicam também esse olhar, né, validando esse brincar, seja em casa, seja na escola, né, é, e vem conversar conosco, trazendo aqui possibilidades para todos vocês que nos ouvem participar também. E por falar em participar, já queria dizer para vocês, gente, que a Valéria está aberta às perguntas. Escrevam aqui, né, nessa interrogação, e ela vai respondendo. Eu vou fazendo essa mediação entre vocês e o diálogo com ela. E também, o que vocês podem fazer, eu gostaria de convidá-los, a Valéria também, mande esse aviãozinho aqui agora para quem vocês conhecem que tem bebês em casa. O que a Valéria vai falar é muito, muito importante, muito generoso, né? Como disse aqui a Neiva. A Valéria é generosidade em pessoa e é verdade mesmo. Mas, Então, vamos lá Thelminha, ouvir, né? vamos. Primeiro As deixa eu dar minhas oi primeiro é deixa eu dar grande, oi muito boa. para minha mãe, que eu vi que já minha mãe já entrou. Oi, mãe. E aí, eu quero pegar um gancho nessa fala que você teve. Esse trecho realmente é maravilhoso, né? Ele já toca a gente, especialmente com o finalzinho dele, quando você fala a linguagem da infância, né? E aí, conforme você foi lendo, eu fiquei pensando numa coisa assim. A gente fala tanto do brincar e olha tanto para o brincar porque a gente quer de fato, né, que as pessoas tenham cada vez mais consciência, compreensão e olhar para esse brincar enquanto linguagem, porque não é como um momento de entretenimento, como se fosse para o adulto, sabe? O brincar para a criança não é o que é um momento para a gente, ai, deixa eu descansar um pouquinho, vou brincar um pouquinho. Né? Porque muitas vezes a gente tem essa ideia. E às vezes acaba esse jeito de pensar acaba se revelando na nossa fala. Ah, eles estão ali, eles estão só brincando. Né? Ou então, já ouvi de muitos pais, não, meu filho não vem para a escola para brincar. Né? Que quero Sim. saber o que é que ele está aprendendo. Eu não pago escola para ele vir brincar. Então, quando a gente tem uma fala assim, é porque a gente está considerando esse brincar como algo que está em segundo plano, que está numa segunda instância ali, que não tem tanta importância, né? E para a gente iniciar essa conversa, a gente precisa compreender esse brincar enquanto linguagem, que ele não é um entretenimento para a criança, entende? Que ela está ali passando o tempo, então ela já fez as atividades mais importantes, e aí agora ela tem um tempinho para brincar, para relaxar, para se distrair, para se entreter, né? Não, esse brincar é a vida dela, né? É uma linguagem, é a forma dela ser e estar no mundo, de se expressar, de compreender, de aprender, de interagir, de se relacionar. Então, enquanto linguagem, enquanto atividade principal da infância, a gente não tem como desconsiderar o brincar, né? E pensar assim, não, agora é a hora da atividade, depois vai ser a hora de brincar, né? Esse brincar é a forma da criança ser e estar no mundo, é a sua linguagem principal. E o que a gente precisa fazer? Se aproximar cada vez mais dessa linguagem, né? Compreendê-la cada vez mais, interpretá-la cada vez mais, para daí sim a gente poder, né, exercer o nosso papel de adulto como esse parceiro da criança, né, que a ajuda a construir conhecimento, elaborar suas teorias, a partir das experiências de fato significativas que acontecem por meio do brincar, né? Então, é um pouco a gente compreender, né, de que lugar a gente está falando quando a gente bate tanto nessa tecla, né? Brincar é a linguagem da infância, é a atividade principal, que não, isso não, a gente não está romantizando, sabe? Mas a Sim. gente está de fato olhando para uma concepção, né, que é profundamente relacionada ao ser criança, Sim. né? E Então, isso é importante, né, Valéria? é muito importante a gente saber, né? Qual é a Sim, concepção de brincar que a gente tem. exato. Eu E eu achei levo, de fato, a interessante. sério, pode falar. Sim.
Desculpe. É interessante a gente começar por esse ponto, né? Você pontuar exatamente isso. Tá, nós vamos falar sobre brincar. Mas o que você pensa a respeito do brincar? É. Quando a gente usa, por exemplo, aquele jargão, brincadeira, né? O que você está Isso. querendo dizer? Ah, você está brincando. Você Uhum. não está validando o que o outro está dizendo, o que o outro está fazendo. Então, o brincar, ele tem uma conotação, vou dizer, pejorativa, né? Sim. Foi se adquirindo na linguagem coloquial essa visão. E o que É. a gente fala é exatamente o oposto. O que a gente diz e quer trazer aqui, né, na roda de conversa, venha, olhe o brincar com a tamanha potência que é próprio, né, dessa Exato. criança, desse bebê, porque é por aí que ele vem ao mundo e se comunica com o mundo. É. Então, é trazer aqui entre nós. Vamos pensar diferente? Ah, ok. Então agora a gente vai começar a falar sobre como é esse brincar para o adulto, para o bebê, para as crianças, porque a gente já clareou, né? A gente já tirou É, esse mito sobre a a gente já gente. ressignificou, né? Eu acho que Isso. assim, tudo que eu venho fazendo no meu perfil, todas, né, as lives que eu participo, os cursos que eu dou, enfim, todas as conversas que eu vou tendo, na verdade, o meu intuito maior é esse, é que a gente possa olhar para como a gente olha a infância, a criança, o bebê, o brincar, né? Especialmente que é o meu assunto aí de Sim. pesquisa, que eu mais falo, mas ressignificando as concepções que a gente tem. Porque, de fato, quando a gente usa, né, na nossa linguagem, entre nós mesmo, fala sério, para de brincar, né? Sim. Já tem essa conotação, como você mesma disse, de, isso não é tão sério, isso a gente não dá tanto valor. E aí, Uhum. se a gente tem essa ideia, quando uma criança está brincando e a gente pensa daí, a gente não olha para esse brincar com o devido valor que ele tem, né? Como Sim. se, vamos passar o tempo. E eu vejo isso muito, muito, Selminha, assim, principalmente nos momentos de parque, sabe? Quando às vezes Sim. a gente tem aquela ideia assim, gente, as crianças estão impossíveis, vamos pro parque um pouco, solta elas Uhum. no parque, Sim. sabe? Para elas ficarem correndo, para elas ficarem brincando, deixa elas brincarem livre, sabe? E aí esse Sim. parque não está organizado, esse parque não está planejado, essa área externa não está de fato sendo ali um contexto, um convite para que essa criança brinque, né? Para que essa Sim. criança seja, para que essa criança se expresse, se relacione e tal. Então, uma coisa vai linkando com a outra, né? Porque se a gente quer compreender qual é a concepção que um adulto tem sobre o brincar, a gente vai olhar para como ele olha para as ações de brincar, como ele interpreta, como ele considera o espaço, como ele considera os materiais, né? Ele oferece de qualquer jeito, né? E esse é um ponto que eu trago bastante, né? Eu mostro os espaços que eu organizo, eu mostro os materiais, né? Às vezes, quando dá tempo, porque né, uma loucura, assim, eu mostro aqui em casa como que eu seleciono, como que eu vou montar lá, eu monto aqui, sabe? Para ir Legal. sentindo mesmo por que que eu escolhi esse material junto com esse, né? Existe um planejamento para isso. Porque para mim Sim. é muito importante esse brincar. Então ele não é Sim. qualquer coisa, muito pelo contrário. Ele é Uhum. a atividade principal, é a maneira que eu vou ter de conhecer essa criança, né, de compreender o que ela está pensando, como ela está interpretando o mundo, os objetos, as relações, as interações com o outro. Então, assim, é extremamente importante que a gente planeje, pense, selecione, escolha, com critérios os materiais que a gente vai oferecer, né? Então, não é de qualquer jeito, Sim. né? Porque quando eu Exatamente. faço de qualquer jeito, qual é a mensagem que eu passo? Isso que você faz não é tão importante para mim, Isso é importante. né? Exatamente. Então, assim, não tem tanto valor. Então, eu não penso no espaço, eu viro lá a caixa dos blocos de qualquer jeito, entende? Eu Aquela não, caixa eu de não brinquedo. cuido, né? Sim. E aquela caixa de brinquedo que, ou na casa ou na escola,
tem ali de tudo um pouco, né? Mas não tem um contexto, né? Não tem uma proposição simbólica ali. Às vezes tem os brinquedos que estão sem peças, não dá para montar uma brincadeira a partir daquele emaranhado de coisas que tem ali. E é claro, as crianças gostam, e é por isso, né, que educadores, né, e pais deixam ali, porque falam, não, mas são os brinquedos que eles gostam. Claro que sim, mas para levar até eles, né? O que eu E, propus, né? e Selma, e às vezes, né, quando a gente está olhando não com tanta ênfase para esse brincar, não com tanto valor, né, e a gente organiza de qualquer jeito, enfim, o que normalmente acaba acontecendo? Né? As crianças vão se dispersar muito rapidamente, os conflitos vão começar a aparecer, né? E aí, às vezes a gente ouve aquelas falas assim, ah, eles não se interessam. O tempo de concentração das crianças do meu grupo é mínimo. Aí quando a gente vai olhar, né, como é que você fez esse convite para brincar? Né? Sim, Porque se eu não sou instigada, se eu não sou desafiada, se eu não sou provocada, se eu não sou convidada, se eu não sou afetada, né? E no sentido de aquilo que me afeta, ou seja, a minha relação com você, o meu vínculo com você, os materiais que você dispôs, a forma como você. Eu vou lá, brinco um pouquinho, exploro um pouquinho e daqui a pouco, né? E quando a gente começa a olhar para isso, né, para essa organização do espaço, para essa seleção do material, para esse jeito, né, especial e esse cuidado de montar um espaço para brincar, porque para a gente é importante, a gente vai vendo uma mudança na ação e na reação das crianças. É sim, diferente, sim. né? Porque a Você mensagem que eu passo é o que você faz, que é brincar, né? A sua linguagem, ela é muito importante para mim. Então eu organizo desse jeito, eu faço desse jeito, porque eu observo o que você faz, eu me interesso por isso e eu quero cada vez mais trazer possibilidades para você brincar mais, brincar melhor, né? sim, E é aí sim, que entra um dos papéis nossos, né? É sim. observar muito criteriosamente esse brincar, E é tão né? interessante, né, Valéria, que assim, quando você consegue observar o interesse das crianças por um objeto, né, um contexto que você ofereceu, e você começa a notar que estão tão interessados que eu vou desafiá-los, né, amanhã vou trazer mais alguma coisa, né, para acrescentar. E quando a criança percebe que você levou esse desafio, a troca de olhares com ela e você, ela entende isso. É. Ela olha para você assim, com aquele brinquedo na mão, aquele material na mão, aquela caixa, aquele objeto, enfim, ela sabe que você entendeu, que ela gostou daquilo e que você está propondo a Sim. continuidade daquela brincadeira, né? É muito interessante isso, né, Valéria? E a nossa fala também, né? Porque muitas vezes, né? E obviamente um dos papéis do adulto é ser esse adulto referência que a gente fala, essa presença afetiva ali, né? Que transmite essa segurança emocional, né? Que com essa essa confiança, né? E aí vamos pegar aí o tema da Semana Mundial do, né, do Brincar desse ano, que assim, não dá para brincar sem confiar. Né? E da Sim, onde vem essa confiança? Essa confiança vem do vínculo afetivo que é estabelecido com esse adulto. Enquanto esse vínculo não está de fato fortalecido, construído e sólido, né? Essa criança não relaxa para brincar. Ela não sim, confia, né? Ela está insegura. Então ela não vai brincar bem, né? E aí esse bem entre aspas. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, né, em casa com as nossas crianças, na escola com as crianças do nosso grupo, a gente vai investir muito nesse vínculo afetivo. Né? A gente vai muito legal. usar o quê? Os momentos dos cuidados, né? E aí eu estou me referindo aos estudos que eu faço em relação à abordagem Pickler, que vai trazer essa questão dos cuidados como um dos pilares, né, Sim, extremamente importantes para a gente estabelecer essa relação com a criança, essa relação de confiança, de segurança afetiva. Então, é aí que eu vou investir primeiro.
na minha relação com a criança, nesse E eu ia vínculo. perguntar exatamente isso, Valéria. Uhum. Para o adulto participar desse brincar, qual é o papel dele antes? Então, você já É, está encaminhando essa resposta. eu Então, o já primeiro comecei. passo é o vínculo, não é? Exatamente, porque assim, vamos pensar no começo do ano, né? Quando as crianças chegam na escola, vamos imaginar que a gente está recebendo aí um grupo novo, que a gente vai vivenciar o período de acolhimento e tudo mais. Se a gente não investir no vínculo, né, que é o que a gente faz no período de acolhimento, né, acolhe a família, acolhe essa criança, investe no vínculo, investe nessa segurança afetiva para que a criança sinta-se segura no espaço, sinta-se segura com a gente, e aí ela possa se afastar para brincar, né? É só a gente lembrar, enquanto isso não acontece, ou ela tá, né, demonstrando insegurança, ela tá ali perto da gente, ela não se afasta para brincar, ela chora se a gente se afasta e vai acontecendo tudo aquilo que a gente vive no período de adaptação, né? E é por isso que a gente investe no vínculo. Só que a Sim. gente tem que investir nele sempre, Uhum. né, para que cada vez mais essa criança, o bebê, esteja recheado de nós, né? E essa é uma expressão que eu ouvi logo quando eu comecei a estudar abordagem, e eu achei muito lindo, né? Que assim, nos momentos dos cuidados é quando a gente está nessa relação um para um, né? Numa intensa conexão com essa criança e com esse bebê, e que eu vou recheando esse bebê da minha presença, Que né? lindo Para que ele isso. possa depois se afastar para brincar, né? Porque ele Sim. sabe que eu tô ali, a minha presença tá ali, ele olha para mim, eu correspondo com o olhar, eu correspondo com um sorriso. E aí, juntando com aquilo que você estava dizendo, né? A gente comenta, a gente fala, eu tô vendo o que você tá fazendo, eu tô vendo que você tá encaixando, que você tá empilhando, que você tá experimentando o som, né? A gente vai dando esses feedbacks para essa criança, né? E dizendo, ó, isso que você tá fazendo é super importante, eu tô vendo, Que né? Eu tô legal. vendo que você está E descobrindo. E é aí que a criança vai percebendo, né? E ela vai entendendo que o que ela faz é importante para o adulto. Né? E duas cada coisas, vez mais Valéria. ela vai se arriscando mais. Entende? Sim. Diante do que você falou, Valéria, duas coisas me vêm muito forte, né? Primeiro, que o acolhimento não acontece só, não deve acontecer só no começo do ano, É, né? Acolhimento é prática diária, né? Mas é. a gente organizou esse olhar, né, Valéria, para pensar assim, né? A gente chama de período de acolhimento, né? A gente chama de tempo de adaptação, mas vamos dizer, o que você falou me veio à mente muito forte. Uma criança que chegou nova, ela já está, toda a turma já está andando, né? Ela precisa desse acolhimento, porque ela também chega lá na porta, né? Esse vínculo ainda sem ser construído. O que acontece, né, Valéria? Ela Uhum. fica de pé assim, ó. Ela não senta para brincar junto com a gente ainda, É. até essa coisa, até esse vínculo se estabelecer, né? E eu já ouvi muitas nos outros encontros que a gente fez aqui mesmo, na jornada falando de brincar, outras lives que você já fez, ou até nos seus posts. O quanto você acredita que esse acolhimento é trato diário, né? Que esse acolhimento É é prática do dia a permanente, dia, né? É permanente, né? permanente, ele é E assim, faz isso, parte né, da nossa Valéria? postura, né? Porque Sim, assim, a gente fala tanto de escuta, né? Temos que ter escuta, nossa escuta sensível. E da onde vai partir essa escuta sensível? Né? Da forma como eu te colho, sim, né? E aí escuta, obviamente, não só escuta de ouvir, né? Mas escuta enquanto essa disponibilidade, esse interesse que eu tenho por você, né? E é isso que as crianças precisam sentir de nós, né? O nosso interesse, a nossa disponibilidade mesmo em escutá-las, né? De todas as formas, né? Por todas as linguagens, né? E qual é a principal linguagem? É o brincar. Então, uma criança perceber, sentir que aquilo que é a atividade principal dela é importante para esse adulto, né? Para minha mãe, para o meu pai, para minha professora,
né? Pensei, né? Tem um dos princípios da abordagem Pickler que é uma boa imagem de si mesmo, né? A gente pensar no desenvolvimento né, dessa criança, né, do bebê, enfim, e pensar que ela precisa construir uma boa imagem de si mesma. E como é que a gente constrói uma boa imagem de si mesmo? Quando a gente se sente importante para o outro. Sim. Né? Agora, quando o que eu faço não afeta o outro, né? Como é que eu vou me sentir importante? Né? Então, isso é um ponto também super lindo, né? Que eu acho, assim, da abordagem, que é o quanto esse vínculo, né? Esse fortalecimento desse vínculo vai dizendo para essa criança que o que ela faz é importante, isso contribui para que ela vá construindo uma boa imagem de si mesmo, né? Que ela se sinta competente, né? Para crescer, para se aventurar, para se arriscar, porque o adulto, que é o outro da criança, né? Que é quem apresenta o mundo, que é quem apresenta os elementos da cultura, tá dando esse feedback para ela de que o que ela faz é importante, né? Tem sentido, tem valor. Agora, quando uma criança está brincando, por exemplo, e nos solicita, né? Vai mostrar alguma coisa, enfim. E a gente, sim, que legal. Eu vi sim o que você está fazendo. Que escuta foi essa? Que retorno é esse, né? Que Né? Que vínculo. retorno é esse? E então, assim, muitas vezes eu falo, né? A gente precisa ter olhos para ver, né? Porque senão a gente vai perder uma fase, assim, preciosíssima da vida, né? Que são os 3 primeiros anos e que passa tão rápido, Sim. né? Mas nós Passa escolhemos assim. estar, né? Nós escolhemos estar, né? Essa profissão Fora isso, né? é A gente escolheu ser professora de perder. bebês. Isso. Então, cada vez. Oi, Ju! A Ju tá aí. Então, cada vez mais a gente precisa olhar, compreender essa linguagem. Né? Sim. Oi, E Claire. começando pelo vínculo, né, Valéria? Como você vem trazendo aqui nesse diálogo, que é o pontapé inicial, vamos dizer assim, né? Para essa O que a gente confiança faz antes? A gente investe no vínculo, no vínculo, né? exatamente. O Neiva está falando nossa escolha É com isso, responsabilidade. Neivinha. Nossa escolha com Isso, responsabilidade. isso Exatamente. mesmo, Neiva. Ser educador, ser professor, né? Estar na educação é uma escolha responsável mesmo, né? Tem que E, escolher com conhecimento de causa, né? Para que a gente deixa eu te contar continue uma estudando coisa. para saber. Fale mais, o que o adulto faz antes, né, para favorecer o brincar. Quais outras práticas, atitudes, né, que ele traz nesse antes, Valéria? Então, né, acho que um primeiro ponto é esse, é a gente compreender que a gente vai precisar investir nesse vínculo, né? Tem um ponto que eu também bato na tecla e falo bastante, que é assim, a gente precisa conhecer sobre fase do desenvolvimento, né? Sobre as fases do brincar. Então, se eu Sim, sei que esse ano eu vou trabalhar com um grupo de crianças de 1 a 2, de 2 a 3, de 4 a 5, né? Eu preciso nunca parar de estudar sobre fase do desenvolvimento infantil, sobre evolução do brincar, né? Porque se o brincar é a linguagem da infância, eu preciso compreender cada vez mais essa linguagem. Então, como que uma criança brinca? Como a criança de 1 a 2 anos brinca? Né? sim, A criança de 2 a 3, a de 3 a 4, a de 4 a 5. Eu preciso conhecer aí profundamente o brincar, né? Essas fases do brincar, as fases do pensamento dessa criança, né? E sim. aí eu vou contar um caso assim, eu já contei isso algumas vezes, deve ter gente que está aqui que já ouviu e vai ouvir de novo, né? Uma vez eu estava numa escola, enfim, e a gente estava pensando em espaços, em materiais, a gente estava
estava fazendo uma formação sobre a organização dos espaços. E aí eu estava com um grupo de professoras de 1 a 2 anos, enfim, elas tinham que modificar o espaço da sala de referência. E quando eu cheguei na semana seguinte, elas estavam super frustradas, porque elas tinham super se empenhado, né, para montar um cantinho de escritório. Então, fizeram lá uma coleta, arrecadaram telefone celular, teclado, tela de computador, máquina de calcular. Oi, Pati. Enfim, tava com a Pati hoje o dia inteiro. Enfim, super se empenharam, né? Bloquinhos e caneta, enfim, montaram lá o cantinho de escritório. E aí, quando eu chego na semana seguinte, né, elas tinham que fotografar, filmar o antes, o depois, e aí com as pautas que a gente pensou, era para elas olharem as ações das crianças, enfim, tinha dado lá toda uma orientação para a gente poder olhar para o espaço, olhar para os materiais e tal. E aí elas estavam super frustradas, porque elas falavam assim para mim: Val, eles não sabem brincar. Eles não sabem brincar de escritório. A gente montou um super canto, olha aí, né? E realmente estava incrível. Tava um super convite para brincar de escritório, Sim. se fossem crianças de 4 anos, né? De 5 e tal. Mas aquelas crianças de 1 a 2 anos, o que que elas fizeram? Porque daí a gente foi olhar, né, as filmagens, os registros e tal, para compreender as ações das crianças. Então, o que que eles faziam? Eles pegavam o celular, aquele antigão, sabe, que abria e fechava assim, e ficavam abrindo e fechando 1000 vezes, ficavam chacoalhando, pegavam o teclado do computador e batia 1000 vezes, abria e fechava o notebook. Ou seja, ações bastante... Neivinha, pior é que é. Eles não sabem brincar e eu quero... o doido quando eu escuto isso. Né? Ou seja, quando a gente foi olhar as ações de brincar dos bebês, né, das crianças de 1 a 2 anos, eram ações exploratórias, eram todas ações heurísticas. Eles estavam tentando descobrir o que eles podiam fazer com aquilo. Né? Primeiro, o que era aquilo, né? Aquele celular, aquela coisa que abria e fechava, né? Que tem um monte de botão que a gente aperta e o nosso dedo afunda ali, né? E aí dá vontade de ficar apertando um montão e vira e tal. Ou seja, quando a gente não consegue, né? Quando a gente não tem uma bagagem aí de estudo para compreender essas ações de brincar, a gente não consegue organizar o espaço. Isso. Planejar Né? para Eles eles. estavam explorando o desconhecido, vidas pequenas importam, escreveu. Explorando, descobrindo o que eles podiam fazer com isso. Ou seja, mostrando pra gente, né, que esse pensamento é um pensamento heurístico, de Sim. descobrir o que as coisas fazem, para que as coisas servem, o que eu posso fazer com as coisas. Né? E a Que é intenção a das professoras... materialidade, né, Valéria? Essa descoberta da materialidade. Cada coisa oferecendo, né, elementos para conhecer, né? E a intenção delas era um brincar de faz de conta de escritório. E aí, realmente, eles não sabiam, entre aspas, brincar, né? Não. Daquele jeito, daquela expectativa. Então, a gente precisou ressignificar algumas coisas, né? E a gente só consegue ressignificar quando a gente olha, de fato, para as ações das crianças. Né? E não porque a gente viu um post super legal, num espaço super bacana, mas não, as minhas crianças, as que eu trabalho esse ano, né? O que elas fazem? Então, vamos voltar lá na pergunta, né? Então, primeiro, o que a gente faz antes, né? A gente tem que ter muita consciência de que a gente precisa investir nesse vínculo, a gente tem que conhecer muito sobre a fase do desenvolvimento das crianças com as quais a gente vai trabalhar, a gente precisa estudar sobre o brincar, sobre a evolução do brincar, né? Até para compreender como é esse pensamento. Mas aí tem uma outra coisa também que é super importante, que é quem são as crianças do meu grupo. Essas crianças reais, né? Aquelas que eu encontro toda semana e que me contam sobre elas de várias formas, né? Não só pela linguagem oral, né? Mas que se expressam, que me contam coisas. Então, quem são as crianças do meu grupo?
né? O que que essas famílias me contaram sobre elas lá no começo do ano? O que que eu sei das minhas crianças? Né? Então, esse é um ponto, é o nosso ponto de partida. Né? A gente reunir essas informações para começar a pensar no planejamento. Né? Então já sei. Né? Eu já sei bem da fase do desenvolvimento, eu já sei que eu tenho que investir no vínculo, eu já sei sobre essa evolução do brincar, né? Já conheço um pouco as crianças pelo que as famílias me falaram. Então, eu penso numa primeira organização de espaço. Quando as minhas crianças chegam, eu vou observar as ações delas. O que elas fazem? Como elas interagem, né, com o espaço, com os objetos, com os materiais, com o outro. Além de se conectar com as crianças, é preciso conhecê-las. Isso, Isso mesmo. Denise, é exatamente isso que eu estou falando. Né? Quem são as crianças que eu trabalho esse ano? E aí sim eu vou podendo fazer o quê? Retroalimentar esses espaços que eu organizo para atender as necessidades, os interesses, as pesquisas, as investigações que as crianças reais, né, do meu grupo fazem. E não daquele planejamento que a gente olha, né, que a gente dá um Google lá aqui na internet e acha um monte. Né, o que a gente já fez lá em janeiro e planejou o ano inteiro. Né? Então, acho que tem esse ponto que é bastante importante, né, da gente pensar para, de fato, a gente, né, fazer uma educação que teoria e prática se alinhem, que seja real para aquelas crianças e que a gente não fique só né, nas coisas que ficam escritas no papel e que a gente engaveta e não fazem sentido. Né? E aí a gente vem para um segundo ponto, né, que é a questão da organização do espaço. Né? Esse espaço, que é o outro educador, né, a gente tem falado disso bastante também, ele é fundamental para esse brincar. Eu preciso organizar esse espaço. Eu preciso pensar se eu tenho na minha sala bebês que não se deslocam ainda, né, e bebês que já se deslocam para lá e para cá, como é que eu vou garantir a segurança para esses que não se deslocam brincarem no mesmo espaço com os outros que já se deslocam, né, e que precisam do movimento. Né? Se a gente está falando de bebê, a gente está falando de movimento. E aí eu preciso de espaço, porque eu vou brincar com as possibilidades do meu corpo também. Né? Eu estou me conhecendo, o que eu consigo fazer com o meu corpo, as posturas que eu estou conquistando, as posições que eu estou experimentando, os gestos. Então eu preciso de espaço livre. Né? Eu preciso de desafios nesse espaço, mas de um jeito que eu também possa circular, interagir em segurança. Né? Então, pensar no espaço, pensar nessa segurança, pensar nos objetos que estão ali acessíveis para as crianças. E aí, obviamente, a gente vai considerar, né, que objetos muito pequenos, a gente tem que ter cuidado, porque os bebês levam tudo à boca. E aí tem uma coisa importante quando a gente pensa no espaço, né? Desculpa, que é assim. Se eu preciso... Vou tomar um chazinho, peraí. Tá bom. Enquanto a Valéria hidrata a garganta, deixa eu só fazer um gancho aqui, Valéria. Eu queria agradecer a Tamires e a Rafaela, duas professoras queridas, que voluntariamente e generosamente estão fazendo os resumos das lives, Valéria. Então, certamente, que coisa mais lindinha! A Rafaela fazendo os resumos, a Tamires fazendo o mapa mental e elas disponibilizam no canal delas, né? Ai, o canal da Rafaela chama Ideias Carabolantes. Ai, E o da Tamires é Tamires Paz. E muito bacana, porque daí elas vão marcar você, certamente, né? Tá. Aí eu já vou seguir. Muito legal, Que né? legal. Para disseminar assim, as ideias bacanas que a gente fala e deixar marcado, e deixar registrado, e depois quem quiser salva, né? Compartilha.
Então, eu agradeço aqui a Eu também, Rafaela e a eu Camila. também agradeço já de antemão. Obrigada, Aqui, meninas. Que ideias faz... underlines carabolantes. Obrigada, Rafaela. Generosos. E graciosamente elas se prontificaram a fazer isso e está sendo muito bacana. Tem muita gente elogiando. Ai, depois eu quero olhar e quero ver. Você vai Muito, gostar. muito, muito obrigada, meninas. Deixa eu só concluir, né, o que eu estava falando sobre a questão do espaço, enfim. Se é um espaço que eu preciso falar não o tempo todo, sabe aquela coisa? Não sobe, não pega, esse não, vem pra cá, aí não. Então, para. Para Tá tudo, certo. né? Para tudo e vamos olhar para esse espaço, né? De um jeito que ele seja convidativo, instigante, desafiador e que essa criança possa exercer a sua atividade autônoma, Sim, né? Que daí é um outro princípio, um outro conceito que a abordagem vai trazer para a gente, né? Estruturante aí, né? Do quanto essa atividade autônoma, essa autoatividade, né? Para brincar é importante e perpassa, logicamente, a questão do movimento, né? Então, para que eu me movimente num espaço seguro, eu não posso estar o tempo todo ouvindo o meu adulto dizer, aí não, sim, desce, isso esse não não pode. pega, Uhum. né? Então, assim, eu estava falando dos materiais, né? Que a gente deixa ao alcance das crianças e tal. Se tem coisas que as crianças não vão poder pegar, né? Não vão poder mexer, e, né? Só quando o adulto está por perto, enfim, então tira de lá, né? Sim, Guarda em outro lugar, não deixa ali visível, não deixa ali acessível, para que o que está ao alcance, né, às vistas da criança, seja algo que ela possa manipular com autonomia, né? Experimentar, andar no espaço de um lado para o outro, né? Muita gente me pergunta assim, ô Val, mas as crianças podem levar os brinquedos de um cantinho para o outro, né? De um lugar para outro? Sim, podem, elas têm isso, né? né? Elas precisam desse Sim. movimento. O que a gente vai, principalmente os bebês, né, gente? Então, o que a Uhum. gente vai fazer é analisar, interpretar e compreender por que é que será que ela pegou essa colher de pau daqui e levou para brincar lá, Sim. né? O que que ela foi fazer? Será que ela foi experimentar o som dessa colher de pau que aqui no vidro é um e lá no metal é outro? Sim. Né? Será que ela olhou para lá e viu um outro objeto que ela relacionou, né? Porque são os elementos da cultura, os objetos do cotidiano que a gente normalmente apresenta, e aí ela imaginou alguma coisa e foi lá experimentar, né? Então, muito mais o nosso papel está em observar, para conhecer mesmo o outro, para conhecer mesmo a criança, do que em ficar, não, esse não pode, esse aqui volta, esse é para brincar aqui, né? E aí, que a gente faz quando a gente fica falando esses nãos o tempo todo? A gente pesa o ambiente, É né? verdade. Fica pesado, não fica agradável, não fica prazeroso, não tem bem-estar, né? Esse espaço não é um espaço que me permite me conhecer, conhecer o outro, conhecer os objetos. Eu fico ali o tempo todo com esse adulto dizendo não, não vai, não sobe, não pega, não, né? Então, esse é um ponto, assim, essa é uma dica, né? Quantos nãos a gente fica falando dentro desse Hum. espaço? Né? Se são muitos nãos, então para tudo e vamos reorganizar, né? E vamos refletir. Eu queria. Educação que inspira amor. Ah, Oi! Sim, perfeito, obrigada. Valéria, você está aqui falando, eu estou lembrando de uma passagem que eu vivi com a minha turma de 2019. Era Hum, crianças queridas, nossa, lindíssimas, muito, ai, só adjetivos. E tinha um dos meninos, né? Nós tínhamos um canto de jogo simbólico, as crianças tinham 3 anos.
um canto de jogo simbólico de sorveteria na sala. E tinha uma geladeira de Olha, madeira, muito legal, assim. As crianças amavam aquele espaço. E faziam de conta que vendia, que compravam, faziam fila para comprar, escolhiam os sabores, né? Enfim. E um dos meninos, ele gostava muito de ficar dentro da geladeira. dentro. Volta e meia, abria a geladeira e Ah, ficava lá dentro. E aí as outras crianças falavam, mas Nicolas, sai daí que a gente quer vender o sorvete, né? As crianças começaram a observar. Até que um dia ele se apoiou de tal forma que aquela geladeira, né, quase tombou. Que sorte que eu estava perto. Falei, Nicolas, o que está acontecendo? Fiquei intrigada com aquilo, porque era recorrente, né? Aí o que acontece? Daí eu fui conversar com a mãe, afinal, né, ele pode ter se assustado, ele ia contar sobre aquilo em casa e eu também tinha a obrigação de contar para a mãe. sim. Mãe, olha, aconteceu isso, isso, aquilo. E ela ria tanto. Falei, nossa, que bom que ela riu, né? Porque a gente fica tão preocupada, né? Com as coisas É. com as crianças, né? Daí ela falou assim, Selma, sabe por que eu tô rindo? Porque lá em casa ele vive escondendo dentro dos guarda-roupas, dentro do armário. Ele adora essas brincadeiras. Já saiu uma lampadazinha, né? Porque eu pensei, bem, se ele gosta desses lugares de se esconder, né? Desses lugares, né? Isso é potencial, né? Para eu trazer o quê, meu Deus? Quem está me dizendo isso? Ele e as outras crianças iriam adorar entrar e sair de dentro de caixas. Valéria, Foi nós tudo. Você levou as trabalhamos, caixas. sim, caixas de tudo quanto é tamanho, caixas que eram maior, cabiam Ah, 8 crianças dentro, assim, sabe? E ele foi, assim, uma das crianças que mais aproveitou em toda ah, essa experiência com as caixas. Foi uhum. assim, decisivo para ele, sabe? E ele entrar, e ele sair, ajudar o outro a subir, e ele aprender a apoiar com uma outra caixa para subir na mais alta. Então eu assisto os vídeos assim, né? Gente, que coisa mais linda quanto aprendizagem por meio de uma observação de É. um incidente que aconteceu, né? Olha só, E então aí, as assim, descobertas acontecem assim, né? Nessa observação do dia a dia, né? o quanto você teve escuta, né, para ouvir o que ele estava querendo te contar, Sim, né? Porque sim, imagina se você ficasse, sai de dentro da geladeira. Aí não é para entrar, aí é para sim, pôr os sorvetes, né? sim. Mas não. E aí a gente chega, acho que um pouquinho em pensar o que o adulto faz depois, né? A gente analisa, a gente interpreta, a gente tenta compreender, a gente vai pegando aí essas pistas, essas dicas, né, que as crianças nos dão do que elas estão interessadas, né? Para Sim. daí, de fato, a gente reorganizar esse espaço e trazer outros elementos, enfim, como esse exemplo que você deu da caixa. Exatamente isso. Ai, olha só. Né? E O tem quanto as crianças nos contam sobre elas quando elas estão brincando. sim, contam bastante, né? Se a gente, né, acabou de ler, né, nesse livro aqui, né? Eu não falei o nome do livro, né, gente? Venha conhecer o mundo, subjetividade e experiência na educação infantil. As autoras Joscaline Baruch e Paula Fontana Fonseca. E ele está no pacote da Diálogos desse mês. E eu retomei por conta da frase que eu iniciei a conversa de hoje, né? Se esse brincar, né? é, Essa descoberta de si, do corpo, do outro, do espaço, dos materiais, as crianças fazem por meio do brincar, que é a principal linguagem da criança, você já trouxe isso desde o do início do nosso diálogo, é esse instrumento do nosso olhar, tem que ser esse instrumento do nosso planejamento, né? Uhum, exatamente. Muitas Aqui a... vezes eles expressam por meio das ações o que eles gostariam de fazer e precisamos estar atentos para essas demonstrações. É esse Isso mesmo, gesto, é gente. isso. Isso, E exatamente. aí é a nossa observação, né? É aquilo que a gente estava falando no início, essa nossa disponibilidade mesmo, esse nosso interesse, sabe? Eu quero saber de você, eu quero te conhecer, né? Como você está pensando o mundo, como você está estabelecendo as relações, como você está interagindo,
com o espaço, com os objetos, com o outro. Então, eu me interesso por saber Uhum. como você está se relacionando e interagindo. Né? E aí, por Sim. isso eu observo o que você faz. Por isso eu observo o seu brincar. Né? E a partir dessas observações, eu vou repensando o espaço que eu organizei, os materiais que eu escolhi, eu vou modificando, eu vou mantendo, né? Porque isso também é um ponto assim importante da gente. Porque acho que teve uma época que a gente ficava mudando tudo todo dia, né? Sim, Eu fui isso. muito assim, Verdade. antes de conhecer a abordagem Pickler, né? Antes de me aprofundar na abordagem do brincar heurístico e tal, eu tinha aquela ideia, né? De que, gente, 1000 cartas na manga, né? Qual vai ser a lista aqui de propostas que eu tenho para poder fazer cada hora uma coisa diferente, para entreter as crianças, né? Sim. E o Afinal, quanto, né? né, a Nosso gente pode objetivo era. ressignificar isso. E hoje a gente já sabe, né, dessa importância da continuidade, da estabilidade, da previsibilidade, né, que a gente Sim, não vai ficar mudando tudo todo sim. dia, de uma hora para outra, mas que a gente vai fazendo pequenas mudanças, né? Tirando Uhum. uma coisa, acrescentando outra, né? E o E, quanto isso é que dá a possibilidade dessa criança aprofundar cada vez mais as suas experiências de brincar, né? e tudo parte da observação, né, Valéria? Sim, Porque você propor uma repetição de uma história, né, de um contexto, você, por meio dessa observação, e você vai propondo a continuidade com desafios maiores, né? Você sim, vai problematizando, você vai tendo intenção por trás disso. Não é. é simplesmente, né, subjetivamente, ah, as crianças gostam, vou levar, né? Não é. Mas eu sou dessa época como você, que a gente era ansioso para. Toda semana tinha que fazer um planejamento de algo muito mirabolante, porque as crianças Mirabolante, amam é. novidades, né? As crianças amam novidades. Então, na chegada, no acolhimento, né, no diversificado, vou fazer tal, tal, tal coisa. Ah, mas vou levar isso aqui também. Ah, que legal, vi essa proposta na internet. Olha que legal aquilo. Nossa, enfim. Então, a gente tinha a variedade, né, como elemento principal. Porque, enfim, quanto mais coisa eu levasse, mais criativa eu era, né? Ou professora criativa, né? Mas onde a gente entende a necessidade dessa criança descobrir realmente as coisas do mundo por meio, né, daqueles objetos e que isso não se faz, né? Em um dia, em um momento do cotidiano da sala de aula, né, da sala Uhum. de referência da escola. Isso não acontece. É preciso ter a Aí, constância, né? quando a gente fala disso, né, eu me lembro de um outro ponto, assim, da gente pensar e considerar enquanto papel do adulto, né, no brincar dos bebês, essa oferta, na verdade, de tempo, né, Sim, para essa experiência, tempo para esse brincar, que é um tempo diferente do nosso, né? isso. Então, que tempo a gente está oferecendo, disponibilizando, né, para que as crianças brinquem? É um tempo que é diferente do nosso. Esse livro também traz sobre isso. É? O tempo da Ah, eu tô criança é ficando cada diferente vez do mais tempo da curiosa. adulta. Ah, Tempo Lúcia tá aí, maior, Felícia. estou deixando você com água na boca já. É, já deixou, já me deixou com mais vontade. Que realmente é um tempo diferente. Eu me lembro, você está falando, eu estou tão embevecida com tudo que você está me trazendo, que eu vou aqui, né, trazendo flashes de memória. Que gostoso, tomara que todo mundo esteja assim também, pensando lá na sala de aula, vendo, né, os seus aspectos aí, né, como mães, pais ou professores, enfim, trazendo aí as suas referências. E isso me fez lembrar, ixi, até perdi o fio da meada. Até esqueci, mas eu já lembro já. É, me fez lembrar. Lembrei. Que bom que eu lembrei. E a gente, aqui na nossa rede, a gente sempre teve um momento, né, do acolhimento, que até então a gente chamava, né, do diversificado, que é esse tempo que as crianças vão chegando, né, um tempo precioso do olhar das crianças, precisamos Sim, garantir isso mesmo, né? E aí as crianças chegavam e nós, professores, preparávamos aquele momento de acolher, enquanto as crianças estavam na porta, né, tinha ali o jogo simbólico, uma possibilidade no canto da leitura, nas mesas,
seja proposta de arte ou uma proposta de escrita, enfim, de acordo com cada faixa etária, né, com cada grupo etário e a proposta que já estava acontecendo. Porém, sempre o tempo era de 30 minutos. E 30 minutos não dá tempo de você iniciar e terminar uma brincadeira, né? E eu ficava angustiada. As crianças falavam, mas professora, né? Eles me chamam de Selma, né? Selma, eu queria brincar mais. E por muitas vezes, né, eu tinha o momento da limpeza da sala naquele espaço que as crianças saíam desses 30 minutos e iam para a alimentação, para o café, para o desjejum. Tá? Então tinha que terminar tudo. Então tinha que guardar, né? Ai, que pena. Às vezes eu conseguia fazer umas negociações assim, puxa, olha, tá tão legal essa brincadeira, dá para você brincar mais tarde? Então, às vezes eu conseguia, né, fazer isso. Eu Mas nem fico pensando, sempre. eu fico pensando que às vezes a gente está mesmo, né, dentro da instituição e que tem espaços que a gente precisa sair, tem, né, horários ali, Sim, mas a gente não desconsiderar que a gente pode voltar para aquilo, sabe? sim, E não exato. E guarda a tudo e depois a atividade gente também faz é outra tempo. coisa e amanhã aquilo que eu estava brincando sumiu, né? Eu estava lá Uhum. super envolvida na construção do meu castelo, sei lá. E aí tem que parar, porque, né, tô de fato aí envolvida numa rotina da instituição e Sim. tal. E aí depois eu não volto nunca mais para E é uma aquilo, pena, né? Porque né? quanta coisa as crianças constroem nessa possibilidade de continuidade e aprofundamento, né? Isso, isso. Muito, muito. E aí, então, Valéria, eu tive a oportunidade de mudar de escola. E quando eu Aham. mudei de escola, a, a organização era diferente. Então, eu conseguia fazer nesse tempo de acolhimento um tempo de 50 minutos. Valéria, nossa, um outro olhar, É né? outro mundo. Com o que acontecia. Porque, gente, Sim, 50 minutos as crianças faziam tanta coisa, mas produziam tanta coisa. Nossa, quanta coisa linda começava, mesmo que não terminasse, mas eles tinham mais tempo, né, para pensar para sobre aquilo que viver, eles construíam, para para viver viver o seu aquele brincar, brincar. né? Exatamente. Oi, Oi, Reinaldo, Rê. querido. Oi, Então, Rê. assim, o tempo é muito importante, né, Valéria? É muito É, importante. E é bom como a gente consegue articular esse tempo na unidade escolar em proveito desse brincar, em proveito dessa criança, ou na casa da gente também, né? Ter aquele espaço que a gente possa, por exemplo, continuar a brincar no outro dia, né? sim, É, sim. isso me faz lembrar, assim, na escola nem sempre a gente tem, porque precisa desmembrar porque tem a professora do outro período, tudo mais. Tem outro Mas eu tenho um grupo. espaço lá que ninguém vai usar, por que não tentar, É, né? é. Isso me faz lembrar também daquele projeto do Ateliê Carambola, aquela proposta da Casa Barco, lembra? Não sei se você Ai, chegou a sim, já, ver. já, já tem um tempo. Vi. Sim, sim. É. Foi em 2018, se eu não estou enganada. Estou aqui de olho no livro Sim. para pegar para vocês verem. E para quem não. Acho que dá para recorrer também no site deles, né, no Sim. Ateliê Carambola, Casa Barco. É lindo, lindo projeto. E ele fala dessa profundidade, esse aprofundamento, essa continuidade, de um jeito muito valioso, aquele olhar do professor, da professora, sobre as conversas das crianças, as pesquisas, né, que eles foram fazendo, né, até chegar, né, na construção de objetos para eles desenharam objetos que vieram acrescentar depois no barco construído por É. ele, no casa-barco. Ai, um cenário lindíssimo, uma continuidade assim riquíssima, né? Então é isso que a gente precisa ter olhares, né? Nem sempre a gente consegue fazer na realidade da gente, mas é importante que a gente saiba que isso é possível acontecer com as crianças Sim. e que a gente vai articulando ali na medida do possível, né? Cada um na sua realidade, né? Selma, você está falando disso, né, de retomar e de voltar. Então, queria, né, quero contar uma coisa, assim, antes de eu me aprofundar nesses conceitos, né, da continuidade, da estabilidade, da previsibilidade, quando eu oferecia as propostas gráficas para as crianças, os desenhos, né, terminava ali, a gente guardava e não voltava nunca mais para aquele, Sim. né? Ia lá Eu tô guardando para botar na pasta, sei lá, para fazer o assim, quê, e não voltava nunca mais.
E aí, quando eu comecei, né, a estudar mais sobre esses conceitos, comecei né, a trazer essa concepção também para os desenhos. E Sim. aí, gente, é tão rico, né, essa criança receber de novo aquele desenho que está lá, super acessível, e poder continuar mais tarde ou amanhã, enfim, né? Aí era um ano que eu estava com crianças um pouco maiores, né? Crianças de 3 a 4 anos. E aí eu fui podendo acompanhar as narrativas dos desenhos, né? E, gente, verdadeiras, verdadeiras histórias maravilhosas, né? De vida, de expressão, enfim. Sim. Então, né, o quanto isso, quando a gente vai compreendendo um conceito e vai podendo ressignificar as nossas posturas e, consequentemente, as nossas práticas. Nossa, que bom isso, né? Você está falando, eu estou pensando, ai, que delícia que está a nossa conversa, Valéria, que eu estou pensando assim, tantas coisas vividas, né? O quão generoso esse olhar do professor que propõe, né? É, essa retomada, né? Uhum. E que isso a gente não aprendeu na faculdade. A gente tem aprendido lendo, estudando, é, fazendo também, né? A teoria e embasando a nossa prática. E eu me recordo que as melhores experiências de produção gráfica, né? Assim, ao meu ver, tá? Enquanto adulto, no olhar do adulto, das crianças, que eu ficava assim deslumbrada, eram todas de continuidade. Porque você favorecia a criança retomar aquilo e continuar dando o seu melhor de um outro jeito, né? E continuar suas narrativas, né, de outro jeito. Só para você ter uma ideia, os desenhos símbolos da jornada falando de brincar, tanto o pássaro, né, da Maria, quanto a flor da Tayla, eles foram feitos em inúmeras vezes. São Vezes, né? desenhos que eu ganhei depois, ficou tão lindo na pasta deles, né? Na hora de entregar a pasta, né, o portfólio de arte no final do ano, né? Entreguei assim para a Paula, mãe da Tayla. Isso aqui é um tesouro. Um Sim. dia, se você quiser me dar de presente algo que está aqui dentro, eu ia agradecer profundamente. E no final, né? Depois de tudo, ela veio, Selma, tá de presente para você, o desenho da Tayla, que é a flor que aí acompanha a jornada falando de brincar desde a primeira. Uhum. E porque eu vi aquele processo acontecendo. Então, não por ser uma bela produção, é porque aquela O produção da envolvimento, criança, né? aquele O caminho empenho, a dedicação, né? o A olhar entrega, né? o cuidado, a entrega, para fazer aquele traço, para depois tentar melhorar no outro dia. É uma história linda contada, né, por meio de uma produção gráfica. Então, assim, vale muito a pena esse investimento na continuidade, não é, Valéria? Sim, E eu acho sim. que esse estudo que você disse, né, da, da abordagem Pickler, quanto vem trazendo essa ideia mais aprofundada sobre isso e reforça a teoria que fundamenta a prática, né? E vice-versa, né? Eu costumo falar assim que embora mesmo que você não trabalhe com a primeiríssima infância, né, com 0 a 3, estuda um pouquinho da abordagem Pickler, né, que acho que ela toca a gente de um jeito, né, e realmente nos ajuda a ressignificar, sabe? Sim. Posturas, posicionamentos, enfim, muitas coisas. Que bom. Ah, querida, que educação que inspira amor. Meninas, a fala de vocês está contemplando muito a minha prática diária no cotidiano com as crianças. É Ah, esse que nosso legal. desejo, né, Valéria? Que a gente pode, né, de algo que reverberem para as professoras, para quem está nos ouvindo, nos seguindo. É exatamente isso o nosso desejo, né, Valéria? Fazer com que nossa fala, né, encontre aí o coração de alguém, porque se identifique, E né, deseje saber ressoa. mais, inspire, né? Exato. Isso. Que legal. Bem, falamos então do que o Falamos adulto, bastante. falamos bastante, o que o adulto faz antes, durante e depois do brincar. De Uhum. verdade, o adulto é esse mobilizador, é esse instigador, inspirador, né? Problematizador, mas é aquele que, com seu olhar de acolhida,
ele Essa propõe, né, presença, né, afetiva. isso, com essa presença realmente, né, ali, realmente presente, né, uma presença Sim, de presente, verdade. até um propósito, né, é, é, realmente faz a diferença, né, a Neiva falando que a abordagem Pico é essencial para a nossa vida. Quisera a gente ter conhecido antes, né? Valéria já conhece há Verdade. muito mais tempo que eu, mas quisera ter conhecido antes. Mas tem Então, assim, muita super coisa ainda para eu perfeito. estudar, tem aí, né, conceitos para aprofundar. A gente nunca sabe tudo, né? Verdade. E eu não sei, para mim fica sempre assim, quanto mais a gente vai estudando uma coisa, né, mais a gente quer saber mais a gente quer aprofundar. Então, assim, tem um Sim. caminho longo pela frente, espero descobrir, conhecer muitas outras maravilhas dessa abordagem. Ai, que delícia. E, nossa, eu fico aqui babando, Valéria, porque seu trabalho é lindo, né? O Obrigada, amor que você tem por Selma. esse trabalho é tão visível, e é tão gostoso ver, né? E não é Obrigada. à toa, assim, que a gente tem essa vontade de estar perto, né? Você sabe do meu carinho por você, pelo seu trabalho, Ah, não é é de muito hoje. recíproco, é muito recíproco. Obrigada, Ai, que coisa Selma. boa, né? Valéria, querida, por mim ficaria mais tempo aqui conversando, mas todos nós temos as nossas demandas e a gente está feliz Sim, de já ter conseguido reunir aqui tanta gente, né, querendo ouvir sua voz, sua palavra, seu direcionamento, né, tantas coisas que você estuda, que você pratica também. E é com muita gratidão que eu é encerro, sempre né? muito gostoso esses, É né, isso. esses espaços que a gente tem, né, para abrir diálogo, para ouvir as pessoas, para trocar. Então, o meu agradecimento também é enorme. E não vejo a hora da gente se encontrar de novo pessoalmente, viu? Já está pertinho, né? Gente, fica de olho, né? E para aproveitar ainda falar que fica de olho, eu queria só a Valéria por inspiração, isso Pra mesmo, ti. né? Valéria, Obrigada, Valéria, Nanda. Nanda interage tanto, a gente conversa tanto, né, Nanda, que a gente. que gostoso, né? Que coisa boa, né? Muito obrigada por compartilhar tanto. Obrigada a Ai, você, Ju, Juliana. Olha que obrigada. lindo, Vou dar um beijo na Lili. que belezinha. Então, pessoal, eu quero Mãe, aproveitar, né? Mamãe, coisa minha linda. Um mãe. abraço muito da Valéria. Obrigada, porque ela é uma querida, viu, mãe? Sinta-se muito orgulhosa, porque ela é muito querida. Lá o Reinaldo Minha falando, mãe é tá ali, ó, fome. ela acompanha, tá sempre junto, torcendo, apoiando, dando colo quando precisa. Que bom. Aqui a Neiva falando, muito afetuoso esse diálogo, estudar faz parte do nosso percurso. Muito obrigada de coração. Uma noite maravilhosa, até breve. Com certeza, até Obrigada, breve, Neiva. gente. Obrigada, É isso Rei. mesmo. E Val também, que é show. E antes da gente desligar, Valéria, quero falar aqui com você aqui, antes da gente tirar nossa foto, né, de boa noite, que nós vamos Ah, fazer um sorteio, pessoal. O sorteio vai acontecer no dia 31. Vamos lá, vou mostrar para vocês. Ai, chegou hoje o livro do Alexandre Rampazzo autografado. Ai, ah, que legal. que legal mesmo, já Obrigada, autografou. Gisele. Olha lá, Pinóquio do Alexandre Rampazzo. Eu amava essa Muito história, Selma, querido. sabia? É linda, não é? Lindo, Quando eu era lindo, criança, lindo. eu amava o Pinóquio. Eu lembro que tinha um desenho do Pinóquio que Sim. passava no canal 7, Olha que era só, Record. Olha foi isso, fora. né? E eu super assistia o Pinóquio. Sim, e eu amo também, porque eu acredito que ele é um dos personagens mais afetivos que tem. Eu amo o Pinóquio, gosto demais dele. E esse livro do Alexandre Rampazzo, ele já mandou autografado para quem, né, receber. Você também gosta, Valéria, do seu Pinóquio? Eu Ela amo fica o muito. Pinóquio. Olha lá. Enquanto você fala, eu vou ver se eu acho um aqui que eu tenho que também é lindo. Mas Tá mostra bom. esse. Tá. Então, Pinóquio, o livro das pequenas verdades, escrito e ilustrado pelo Alexandre Rampazzo, né? Ele fala que é um boneco de madeira que se vê no espelho, mas nesse livro aqui tem muito mais coisas, né? Que fala além do personagem Ah, Pinóquio eu que a já gente tem quero. nessa história. Ele é muito profundo, Valéria, é lindo demais. Temos também uma bijuteria da Colorê feito à mão, uma bijuteria surpresa que vai ser sorteada. Temos a editora Passarinho participando conosco,
com o livro do Severino e da Cátia. Esse é lindo, esse eu tenho. É lindo. Temos também a Bia Vilela, que vai autografar um livro também, Era uma Vez um Gato Xadrez. Olha quanta coisa bonita vai nesse Ai, sorteio. gente. Muita coisa. E tem também um brinquedo da Lalalu, essa querida Diane, que é aqui de pertinho, né? Aqui de São José. E ela vai também já Obrigada, disponibilizar bastante coisa, né, Valéria, para esse sorteio muita desse ano. coisa, que delícia. Achou seu Pinóquio? Ai, eu queria mostrar. Peraí. Fala aí um pouquinho mais enquanto eu pego. Sim. Fala, pode deixar. E também, gente, olha que legal, eu fui na Bet Educar e ganhei esse bottom, ó. Professor lúdico da Devir. Então, vai também no pacote do sorteio, tá bom? E só lembrando vocês, enquanto a Valéria vai procurar o Pinóquio dela, quem vem conosco fazer a live de sexta-feira será o Eduardo Ferreira, que vem falar o Paternar e o Brincar. Onde se encontram? O Eduardo é autor do livro Asa de Menino. E na semana que vem nós temos o Fernando Provetti falando o corpo e a brincadeira no desenvolvimento da autonomia e independência das crianças. Depois, a Fabi Vitiello, da Diálogos, falando os quintais que nos habitam. E a Bia Vilela, no dia 27, falando do o livro um brinquedo de ideias. No dia 28, a Odaline Monteiro falando sobre a cultura, escrita e o brincar. Nós terminamos as lives do mês de maio com a Silvia Fuertes. No dia 30, falando dupla gestora e o brincar, compromisso de todos. E no dia 31, o nosso sorteio. Então tem muita coisa ainda boa para acontecer. Legal, obrigada. Eu não consigo encontrar aqui. É livro lá no quarto. Ai, Não acaba imagina, mais não se preocupa, nessa não. casa. Mas depois eu faço uma foto e te mostro. Isso Tá bom? mesmo. Isso mesmo. Gente querida, obrigada. Olha que tem muita gente elogiando você, Valéria. Você tem uma legião de seguidores, uma legião de gente Pois que é, segue Fran. você, ó. Tá vendo? Vão seguindo seus cursos, vão seguindo aqui. Que coisa linda, né? Eu adorava esse desenho. A Ibelice está falando que ela também assistia como você. No canal 7, né? Era no 7. É, e tem uma coisa muito bonita aqui escrita, só gente linda, né, Reinaldo? Val, quando a live acabar, você acha? É verdade. Ai, que A coisa. Raquel falando que nós somos demais. Obrigada, Raquel. Tem uma coisa linda aqui que eu vou retomar aqui no diálogo, tá? Peraí. Quer ver? Esse apoio da sua mãe explica muito sobre quem você é, Val. Olha que generosa a Juliana falando. Que coisa linda, né? A mãe estando junto, apoiando. É assim que a gente aprende também a apoiar, né? Sendo apoiada. É verdade. Obrigada. Coisa linda, né? Bem, o Reinaldo já falou. Vamos tirar uma foto, então? Preparem aí para vocês tirarem foto e depois postarem. Tá bom. Deu, gente? A Valéria é muito querida. Valéria, Obrigada, sempre é Thelma. uma satisfação ter você aqui. Sempre, sempre. Né? Sempre, o que eu for fazer, seu nome está sempre incluído. Tenho certeza Ai, que disso. delícia! Que boa! E a gente vai ampliando cada vez mais essa nossa rede. Obrigada, Thelminha. Obrigada, gente. Tchau, Boa noite gente. para todo mundo. Boa noite, Tchau. Tchau.